Figueiredo, Paulo Martins, tudo que ele falou é verdade. É verdade, uma verdade incontestável. E é muito bom que ele falou, tenha falado de forma tão clara. É uma habilidade que o Paulo Figueiredo tem. E a realidade é exatamente essa. É que assim, o brasileiro, e aqui não é uma crítica ao brasileiro, é porque o brasileiro está dentro desse furacão. Quando você está dentro de um furacão, ele está girando com você, você está girando junto, você não pode nem perceber que você está num furacão. Tua referência é alterada. E uma parte dos brasileiros querem essa ditadura, querem, uma parte quer, consciente disso. A elite jurídica quer, ela aplaude. A elite da mídia quer, ela aplaude. Uma parte da elite empresarial quer, ela aplaude. Uma parte da elite política quer, aplaude. Por quê? Nesse princípio, esse regime tem sido hostil aos adversários, aos inconvenientes desse grupo. E toda ditadura vai ter apoiadores. Todas elas têm. Stalin tinha, o cara da Coreia do Norte tem, o Fidel tem. Porque tem dois tipos. Tem o cara que ele acha que vai fazer parte, então ele tenta se aproximar, já percebeu, vai ficar ruim, ele não enfrenta. Eu vou tentar ser parte, vou tentar me dar bem. Tem o cara que vive disso, tem o outro que ele é ele tem um espírito autoritário, mas ele quer ver aquilo, e como ele concorda com aquilo, ele acha que o aparato nunca vai se virar contra ele, e se vira, mas esses grupos vão renovando. Então algum apoio ele sempre vai ter. E hoje no Brasil, esse apoio do aparato midiático tradicional, ele é muito pesado. Porque ele legitima, eu já disse isso, mas é melhor de explicar, ele legitima diversos abusos ou pequenos abusos, e isso vai anestesiando as pessoas, porque elas vão construindo um padrão de referência. O ser humano se adapta, ele vai se adaptando. Isso não é para as pessoas se acomodarem, que estou falando, é apenas uma característica. É para tornar a tua existência suportável, senão você se suicida. Você tende a se adaptar à realidade. Ora, se o teu avião cair na mata, não tem perspectiva de resgate, você vai ficar lá chorando? Você vai tentar se adaptar. Sim. Você vai passar a comer inseto, você vai beber água de folha de bananeira, você vai tentar se adaptar. É a vida que você queria? Não. Você adoraria sair dali? Sim, mas você vai lutar para sobreviver ali. E aí, no dia que você encontra uma árvore com várias frutas, ele passa a ser um dia bom. Porque a tua referência não tem nada. Já está vivendo uma... Essa legitimação de ato por ato que a imprensa provoca, que ela proporciona, ela induz o brasileiro a um comportamento, aí sim, de gado, que apenas aceita o caminho e a liderança que está sendo imposta. E é por isso que esse pessoal hoje, não só por isso, se sente em plena condição de não encontrar limites, não pensar duas vezes para agir e achar que vai haver reação. Eles não enxergam. Não há mais nada. A maior liderança popular de direita, Jair Bolsonaro, está aí cheio de processo. O temor que eles tinham, que era a simbiose, para usar uma palavra que Dilma Rousseff gostava, a simbiose entre o Jair Bolsonaro e as Forças Armadas, eles não têm mais esse temor. Não tem mais. A força do povo. Vou falar por 2 horas sobre essa história de força do povo. Mas vai lá. O povo, ou grupos sociais organizados, que isso sim tem força, que o povo em si não tem força nenhuma. Grupos organizados têm. As pessoas estão com medo de se organizar, que hoje são facilmente identificáveis. O aparato vai pegar essa pessoa, vai tacar um processo nela e a Globo News vai falar: tá aqui um golpista, prendam. O cara não tem para onde correr. A OAB não faz nota. Nem audiência de custódia terá direito. Nem audiência de custódia, que o ordenamento, esse ordenamento, ele serve para o André do Rap, ele serve para o Marcola, ele serve para o estuprador e tal. Para um cara que fosse manifestar, não serve mais.
Tá? Audiência de custódia Aí, coletiva, os nunca vista no Brasil. Os inquéritos que podem levar pessoas à cadeia ou perder os seus direitos políticos estão abertos. E ficam como uma espada permanente. Eu sou uma dessas pessoas. Tenho 3 inquéritos abertos lá, que eu sou um investigado há 4 anos. Até quando será isso? Não sei. Até quando for conveniente. Há uma ação do PT para caçar os meus direitos políticos, os meus e de mais um monte de gente. É uma espada. Quando for conveniente, solta o peso dela. Então, isso vai tirando a condição das pessoas se mobilizar, ter força. Você começa a se tornar um pária. O sujeito quer se proteger. Pô, não vou andar com esse cara aqui. Eu tive algumas situações de proposta de trabalho em que esse foi um ponto impeditivo. Agora, nesse ano. Eu vou ser sincero com quem está buscando os meus serviços. Se tem algum problema lá, tem essa ação, tem essa. Pô, a gente vai ficar difícil. Você entende? Entendo. É um regime aí, você está a fim de enfrentar? Não está, né? Tem muito a perder, tem um grande patrimônio da família e tal. Vai lá. Mas essa é uma realidade que a gente tem que lidar. Tá? E falo isso tudo para subscrever o que o Paulo falou perfeitamente. Essa coisa vai enrijecer ainda mais. O Paulo. É para se conformar? Não, não é para se conformar. Eu estou apenas descrevendo. Porque a gente, descrevendo a realidade o mais próximo possível que a gente consegue alcançar, a gente consegue encontrar as falhas e as fissuras que surgirão nessa estrutura. E aí sim, poder mudar alguma coisa. Obrigado, Paulo Martins. São 20 horas e 30 minutos do horário de Brasília. Eu quero aproveitar. Passamos dos 32.100 inscritos no nosso canal e agora tem mais de 3.300 pessoas nos assistindo. Os comentários estão bombando, o nosso especialista dos comentários está ali. André, Chito, a gente tem que aparecer. André, essa tentativa do governo Lula de passar o controle das armas dos atiradores para a PF é uma tentativa de restringir ainda mais a liberdade? Com certeza, Anselmo. Para começar, que essa tentativa não encontra nenhum embasamento legal. Não há como legalmente, dentro do ordenamento jurídico, que seja transferido o poder que hoje recai sobre o Exército para a Polícia Federal dos Atiradores Esportivos. Porque isso é definido, não é pelo ministro da Justiça, é definido por uma lei federal, que o ministro da Justiça, assim como o atual presidente, não tem como mudar. Só que nós estamos vivendo um momento, Paulo, que nós estamos vendo a cada dia as leis não estão valendo de nada, eles fazem o que eles querem. Então, por isso que eu falo, legalmente não tem como isso acontecer. Agora, eu duvido que isso vá acontecer? Não, eu não duvido que isso vá acontecer. A lei federal fala que basta uma pessoa, para ter uma arma, declarar uma efetiva necessidade. Vem um decreto presidencial e fala que a pessoa tem que comprovar a efetiva necessidade. Então está em clara afronta à lei. Vem o STF e valida esse decreto. E quem disse que você comprovou? O delegado? O delegado, poder discricionário. E quantos eles reconheceram que tem sido comprovado? Quase nenhum. Ínfimos. Porque o ambiente... Porque quem manda na PF? Tá lá o comissário. Você não viu que ele bateu no peito e falou, eu mando na PF? O comissário. Então ele transportar, vamos dizer assim, ele transportar esse poder do Exército para a Polícia Federal é uma tentativa de demonstração de poder. E aí eu consigo ver isso sob outra ótica. Ou será desespero que já está batendo? Porque não tem como ser feito isso de forma legal. Mas, aí muitas pessoas que estão nos assistindo, uma das 3.000 e poucas pessoas que estão nos assistindo, falam assim, mas eles já estão agindo fora da lei. Estão. Só que nós temos que acreditar, né? Senão acabamos com todas as esperanças, de que a lei será cumprida. E de que ainda vivemos num regime democrático e que teremos um dia as estruturas restabelecidas. É a referência que a gente quer, né? Não. No mínimo, nosso desejo é esse, né? Então, assim, é muito complicado. Então, respondendo a pergunta do Anselmo, eu realmente acho que é uma forma de demonstração de poder. É uma forma de demonstração de poder, justamente para mostrar quem é que manda. Porque, como vocês viram na fala do vídeo, ele faz questão, isso massageia o ego dele, de falar que ele manda na Polícia Federal. O exercício de poder. Quem tem prazer no exercício de poder é o psicopata. Por que o psicopata mata? Porque aquela pessoa está incomodando ele? Não. Ele quer ter o sentimento ele controla, ele manipula, ele prende. Vou te dar comida agora, não vou. Aí corta uma mão. E assim vai.
É uma sensação de controle. E o que o Flávio Dino estava exercendo é exatamente o que ele faz isso, ele é sádico. A bola é minha. A bola é minha. Eu jogo do jeito que eu quero. Sociais, ameaça. Desde a eleição, todo dia ele ameaça alguém. Olha o que ele fez com a operação daquela operação Day After, depois do final do prazo do recadastramento. Criou um psicológico. Criou um baita de um alarde, um desespero que CACs estariam sendo presos, sendo que eram CACs que já tinham mandados de prisão expedido antes da ação. Então, quer dizer, isso gerou a mídia vai no embalo dele, ele usa as suas redes sociais para justamente provocar esse tumulto social, esse desespero nos atiradores esportivos, por exemplo. Para quê? Para justamente, corroborando o que o Paulo falou, para somente demonstrar o poder, porque isso, de certa forma, pelo visto, o satisfaz. Paulo Figueiredo, hoje aí nos Estados Unidos saiu uma decisão da Suprema Corte acerca das redes sociais que pode influenciar certas decisões aqui no Brasil. Você pode nos atualizar sobre isso? Posso atualizar. É um contraste entre os dois países em que eu transito, né? Em que eu vivo, de certa forma. Hoje a Suprema Corte dos Estados Unidos, basicamente, em uma ação impetrada contra o Twitter e o Google, por pessoas que se diziam vítimas de ações de grupos terroristas, no caso terrorismo de verdade, não é o terrorismo inventado pelo Alexandre de Moraes, que não existe no texto, não, terrorismo de verdade, estou falando de ISIS, né, Estado Islâmico e tal. E eles promoveram esse atentado terrorista pelo Twitter. E aí, um grupo de vítimas entrou com uma ação que foi até a Suprema Corte, dizendo que o Twitter teria que ser responsabilizado porque foi utilizado como meio para propagação deste sim verdadeiro discurso de ódio, ato terrorista. E aí, a Suprema Corte dos Estados Unidos, exatamente na contramão do que diz o Brasil, decidiu que não, que as plataformas não podem ser responsabilizadas pelo conteúdo de terceiros. Isso está protegido pela lei. Então, sim, os terroristas, etc., que cometeram crimes serão e vão ser responsabilizados, já foram, acho que já morreram, etc., etc., mas as plataformas não podem ser responsabilizadas. E qual o problema dessa decisão para o Brasil? O problema é que nessa discussão mundial, o Brasil está seguindo a estratégia, e a reunião do Flávio Dino demonstra isso, de ameaçar as plataformas de responsabilização. Ele está dizendo, ou vocês fazem o que eu quero, ou eu vou prender vocês. Foi o que ele disse. Ou vocês fazem o que eu quero, ou a gente vai botar vocês em cana. Ou a gente vai responsabilizar vocês. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, não. Não, claro que não. Plataformas não podem ser responsabilizadas pelo conteúdo de terceiros. Os terceiros publicam o que quiserem. Não existe censura prévia. A liberdade de expressão absoluta, que, segundo o Flávio Dino, é uma falcatrua, vai muito bem nos Estados Unidos. Está protegida pela primeira emenda. Eu falo absolutamente o que eu quiser aqui. Absolutamente. Liberdade de expressão absoluta. Está escrito lá na primeira emenda. O Congresso, e eles querem dizer o governo, porque teoricamente só o Congresso poderia fazer leis, não fará nenhuma lei restringindo a liberdade de expressão. Nem a liberdade de imprensa, nem a liberdade de reunião, nem a liberdade religiosa. Está lá escrito na primeira emenda. Isso que esse cara chama de falcatrua sustenta a sociedade. Está funcionando há séculos maravilhosamente bem na sociedade mais livre, mais próspera e mais justa que já teve neste planeta. E, no entanto, vem esse sujeito absolutamente incompetente em tudo o que fez na vida e quer dar lição aos Estados Unidos de o que é falcatrua ou não, o que é liberdade de expressão ou não. Vem a Suprema Corte e decide exatamente o oposto do que tem dito o Alexandre de Moraes, do que tem dito o Flávio Dino e do que eles vêm fazendo, esses dois, vêm fazendo lobby no Congresso para aprovar, que é o PL da censura, o PL 2630, que foi aprovado à urgência na Câmara, mas que depois, graças a uma boa mobilização popular, não conseguiram encontrar voto, deram uma empurrada para frente, mas que vai voltar. A base desse PL
o pilar, a espinha dorsal desse PL é justamente a responsabilização das mídias sociais. Aí você me pergunta, mas Paulo, o que uma decisão da Suprema Corte tem a ver com o Brasil? Como é que isso atrapalha os planos do Brasil? E eu vou explicar. Atrapalha de duas formas. Primeiro, do ponto de vista de linha jurídica. Quando o mundo inteiro segue numa direção, é mais fácil para os ditadores brasileiros adotarem medidas parecidas. No momento eles estão se espelhando na China, não nos Estados Unidos. Mas há ideias dos Estados Unidos, e eu demonstro isso o tempo inteiro, eu acho que quem não percebeu ainda que as ideias que vêm para o Brasil passam antes pelos Estados Unidos, né? Quando chega no Brasil uma porrada dessa na outra direção, ela atrapalha a espinha dorsal do raciocínio, a linha do raciocínio jurídico. Esse é um aspecto, talvez menos importante, porque eles estão tão convencidos de que eles podem fazer o que quiserem, que eles podem olhar para a Suprema Corte e falar assim, não interessa o que a Suprema Corte do país mais poderoso e próspero do mundo disse. Nós aqui vamos seguir o segundo país mais poderoso do mundo, que é a China. Esse é o nosso modelo de sociedade. Pode ser, mas pelo menos eles têm que assumir que esse é o modelo de sociedade. Não dá para fingir mais que é democracia quando se segue o modelo chinês e não o modelo americano. Mas há um segundo aspecto, que é mais importante em como isso atrapalha. Sabe o que acontece? O que acontece é que essa determinação protege essa decisão da Suprema Corte, que, aliás, só existe dessa forma porque foi composta por juízes conservadores ou originalistas indicados por Donald Trump e outros republicanos, né? Mas a maioria tem uma visão de mais à direita e não mais à esquerda. Caso contrário, estaríamos no mesmo problema que o STF no Brasil. Essa proteção dada por esses juízes, elas servem como abrigo para as empresas de rede social. Então, o que acontece? Se continuarmos assim, vai chegar um momento onde as empresas das redes sociais vão acabar ou reduzindo drasticamente a sua participação no Brasil, ou até saindo do país. Ora, o Twitter já praticamente não tem funcionários no Brasil. Para o Twitter, que é o Elon Musk chama de o grande cérebro coletivo do debate mundial, né? Isso é a intenção dele para o Twitter. Para o Twitter sair do Brasil, gente, tá faltando isso. Para o Telegram sair do Brasil, tá faltando isso. Para o Rumble, o Rumble já não está no Brasil. O dia que ele quiser bloquear, bloqueia. São centenas de milhões de usuários no Rumble. Locals, idem. Vocês estão entendendo como vai reduzindo cada vez menos? O brasileiro vai tendo cada vez menos acesso à informação. Cada vez menos. E aí o que acontece? Pode chegar uma hora que o Google resolva sair do Brasil. Vocês já pararam para pensar, para fazer um exercício, do que acontece? O tamanho do poder desse executivo do Google, eu diria que ele é bem mais poderoso do que o Flávio Dino. E eu vou dizer por quê. Todas as repartições públicas brasileiras, de alguma forma, usam Google Drive. Centenas de milhares de empresas e milhões de brasileiros usam Gmail. Você já parou para pensar como é que vai ficar o Brasil no dia que o Google Maps sair do ar? Ou o Waze, que também é do Google? O YouTube, por onde até o governo faz as suas transmissões? Vocês já pararam para pensar o que acontece no dia que o executivo do Google tiver a ideia de falar assim: eu acho que nós vamos fazer uma pausa de 72 horas nas nossas operações no Brasil para avaliar os impactos da insegurança jurídica de um ministro da Justiça que nos ameaça? Já pararam para pensar o que acontece? Sabe quantos servidores a Meta administra? Sabem quantos servidores o Google administra? Servidores de empresas, dados armazenados no serviço de nuvem do Google. O Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, todos eles usam Google Drive, Google Meets. Vocês entendem que esses caras têm, de fato, o poder de derrubar o governo? E o derrubam tanto que se o Facebook e o Instagram cair, até o Felipe Neto vai dar faniquito na internet para que se restabeleça os serviços. É só cortar o fio
E eles vão reconhecer isso. E essa decisão da Suprema Corte Americana dá total abrigo para que essas empresas operem livremente aonde ainda existe democracia, aonde ainda existe uma república funcionando, aonde a liberdade de expressão absoluta não é uma falcatrua.